O Bitcoin acumula uma queda de mais de 8% agora em junho. E muitas pessoas começam a se perguntar até onde vai essa queda que a gente está sofrendo atualmente e principalmente quais são os fatores que estão afetando a precificação do Bitcoin, por que as pessoas estão vendo essa pressão vendedora tão significativa no Bitcoin. E é justamente isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje, vídeo de segunda-feira, vídeo de análise aqui do canal do Block Trends. Fala pessoal, meu nome é Cauê Oliveira, eu sou analista on-chain, head de research aqui do Block Trends. Nas segundas-feiras nós fazemos esse tipo de vídeo onde abordamos a precificação do Bitcoin, tentamos entender quais são os fatores principais que estão afetando no preço do Bitcoin e das criptomoedas no geral, e é por isso que eu já deixo aqui a minha recomendação que caso você ainda não seja inscrito aqui do canal do Block Trends, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, porque nós publicamos esses materiais todas as semanas e você não pode ficar de fora dessas atualizações que nós trazemos aqui sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, mercado macro e muito dos conteúdos que nós fazemos aqui. Inclusive, na semana passada, nós começamos a trazer ao mundo, de fato, a primeira certificação de criptoativos Ancord. Começamos a falar e abordar essa certificação. Inclusive, se você ainda não viu, nós recomendamos que você vá aqui no link da descrição e caso você já seja um assessor de investimento credenciado pela Ancord, você pode estar fazendo aí a certificação de criptoativos Ancord, que é a primeira certificação na área de criptoativos que existe no Brasil. E se você pretende trabalhar com isso ou já trabalha com isso e quer se especializar, quer aumentar o seu nível de profissionalismo, nós recomendamos a certificação de criptoativos Ancord, que é uma parceria aqui do Block Trends com a Ancord e tá bem interessante essa certificação junto com o curso e material educacional que tá lá disponível, tá? Além disso, se você quiser aprender sobre Bitcoin e evoluir a sua alocação, as suas estratégias de investimento, você pode conhecer a nossa plataforma Pro, a plataforma do Block Trends, onde nós publicamos nossos materiais educacionais, cursos, relatórios, análises e também mostramos através da carteira Satoshi como nós estamos investindo em Bitcoin, inclusive como nós estamos nos posicionando nessa queda de mercado do Bitcoin, que é justamente isso que a gente vai falar agora, tá? Em junho, agora, a gente viu uma variação de preço bem negativa para o preço do Bitcoin, onde a gente caiu aí mais de 8% e boa parte dessa precificação aí tem sido derivada de pressão vendedora, tanto de institucionais quanto de investidores comuns. Inclusive, na semana passada, de acordo com os dados aqui da CoinShares, nós tivemos um fluxo líquido negativo de aproximadamente 600 milhões de dólares nos ETFs de Bitcoin, tá? Isso significa que boa parte dos ETFs de Bitcoin que estão disponíveis no mercado tiveram vendas líquidas durante a semana. E os dois principais aqui ficam com a Grayscale e o fundo da ARK, tá? Foram os dois fundos que tiveram mais saídas líquidas aqui. E além disso, também o fundo da Fidelity também viu saídas líquidas bastante impressionantes aqui para essa semana, tá? Acabou retirando boa parte do capital que havia entrado na semana anterior a essa, tá? Então, na semana retrasada, e esse fluxo de capital foi mais intenso aqui, de fato, no Bitcoin, né? Onde a gente viu essa pressão vendedora significativa através desses institucionais. Entretanto, é importante lembrar que quando a gente fala em Grayscale, em BlackRock, em Fidelity, nós não estamos vendo, de fato, o posicionamento dessas emissoras, tá? Elas são emissoras de ETFs e os investidores que estão comprando as cotas desses fundos, desses ETFs, aí sim são a perspectiva desse tipo de investidor. E aí nós temos uma perspectiva mista, tá? Tanto o investidor institucional quanto o investidor do varejo utiliza esses instrumentos. Inclusive, no último vídeo que a gente trouxe aqui, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, que é mostrando como esses investidores institucionais estiveram comprando ETFs de Bitcoin e, ao mesmo tempo, vendendo no mercado futuro para fazer o chamado cash and carry trade, né? Que é basicamente a captura do yield entre o spread que existe entre um ativo no spot, nesse caso os ETFs, e um ativo no futuro, que nesse caso é o mercado futuro de Bitcoin, aí, através da CME ou através das plataformas de negociação aberta, como a Bybit, que inclusive é a apoiadora do canal, e o link dela está na descrição, caso você queira negociar Bitcoin, tá? Boa parte desse volume de pressão vendedora também pode ser visto aqui através da quantidade de baleias na rede do Bitcoin, tá? Então esse gráfico aqui a gente está vendo em laranja
o número de baleias, ou seja, o número de entidades que possuem mais de 1.000 bitcoins, e aqui em azul nós estamos vendo a variação de 15 dias dessas entidades, tá? Então a gente vê os períodos onde há um crescimento nessa quantidade de baleias dentro da rede do Bitcoin, algo que a gente presenciou até mais ou menos abril, no início de abril, tá? Depois a gente viu um período de queda muito significativa aqui na quantidade de baleias. Depois tivemos uma recuperação entre 15 de maio até o final de maio, e quando foi aí em 29 de maio, nós retornamos a ver uma distribuição de moedas por parte desses investidores institucionais aqui, que são aqueles que possuem mais de 1.000 bitcoins em reserva, tá? Boa parte desse sentimento aqui é ainda meio neutralizado, inclusive as próprias baleias estão dentro do período de consolidação, onde eles estão comprando e depois distribuindo, comprando e distribuindo. Não tem um padrão tão uniforme como a gente viu agora no início do ano e no final do ano passado. Boa parte disso pode ser traduzida também através desse gráfico aqui, que é o Crypto Asset Sentiment Index da ETC Group, onde nós conseguimos identificar aqui justamente os períodos onde hedge funds, principalmente fundos institucionais aqui, estão posicionados mais negativos ou positivos, tá? Nesse momento a gente tá meio que neutralizado, então vocês podem ver aqui que na faixa nessa faixa atual, agora de junho de 2024, a gente está próximo à linha central. Note que a gente já esteve bem negativo aqui, com um sentimento bem negativo, que foi justamente quando o preço do Bitcoin caiu abaixo de $60.000. Entretanto, agora a gente já retornou para um terreno mais neutralizado. Esse terreno neutralizado significa que boa parte dos investidores, tanto institucionais quanto do varejo, ainda não capitularam por completo, mas também não estão com um sentimento tão positivo de alocação de capital. Então nós não estamos vendo fluxo positivo de demanda constante aqui para o Bitcoin, é justamente por isso que o preço está caindo, né? Obviamente. Entretanto, nós ainda também não chegamos a um ponto de capitulação completa. E capitulação aqui, quando eu falo em capitulação, é um termo que nós já discutimos aqui no canal, que se refere a quando as pessoas estão numa posição onde elas não aguentam mais aquele prejuízo, aquela negatividade daquela posição. Ou seja, estão com um prejuízo muito grande e acabam vendendo as suas moedas em prejuízo, ou seja, capitulam no mercado, e isso aí acaba fazendo com que short squeeze existam, tá? Então, esses picos de pessimismo no mercado tendem a ser fundos locais, isso acaba sendo refletido na própria psicologia de mercado. Entretanto, a gente ainda não está nesse tipo de cenário, onde tem um sentimento negativo mais persistente aqui, mas a gente já começa a ver um mercado mais neutralizado enquanto o preço cai, o que não é positivo, tá? O ideal é que quando há uma queda mais intensa no preço do Bitcoin, nós tenhamos um pico de prejuízo muito grande, e isso faz com que as reversões existam. Enquanto o sentimento ainda fica neutralizado, enquanto ainda existem pessoas abrindo longs e comprando na queda, enquanto outros grandes players estão distribuindo, o mercado continua em tendência de baixa e sem conseguir atingir um suporte significativo. Boa parte desses players institucionais aqui, e agora a gente já aumenta o nosso horizonte de perspectiva sobre o mercado, estão observando nesse momento o que grandes bancos centrais ao redor do planeta estão fazendo, principalmente com taxa de juros e com expansão monetária. Aqui eu falo especificamente do dólar, tá? Porque a maior parte das pessoas está focada em entender como é que o próximo ciclo de queda de taxa de juros vai ocorrer. Inclusive, isso é algo que costuma ser compreendido de forma errada. Inclusive, o próprio ciclo de expansão monetária é algo que a gente ainda está precisando ver com mais precisão, tá? E o que eu estou querendo dizer é por conta que o índice de oferta monetária, né, ou a quantidade, o agregado de oferta monetária M2 já positivou, tá? Já positivou, ou seja, a gente já saiu de uma variação anual negativa para uma variação anual positiva. Isso significa que nós já estamos vendo um aumento de liquidez no mercado. Entretanto, é preciso ter muito cuidado com isso, porque isso não significa que ativos de risco vão imediatamente subir, tá? Inclusive, se você prestar atenção, essas recessões, tá? Todas as recessões anteriores, e aqui nós estamos vendo recessões nos Estados Unidos, com dados do próprio Federal Reserve, a gente vê que esses períodos de expansão, a maior parte dos períodos de expansão da oferta monetária global
global, aliás, da oferta monetária do dólar, tá, dos Estados Unidos, tende a subir quando tem essas recessões. Isso é algo que também pode ser visto através das taxas de juros, tá? Enquanto a gente está falando de taxas de juros, nós podemos comparar, inclusive, aqui com o próprio S&P 500, tá? Que é o índice das 500 maiores empresas também dos Estados Unidos. E como a gente vê aqui, todos os períodos anteriores, pelo menos aqui nesse milênio, né? Aqui nos anos 2000, a gente vê que quando o Federal Reserve, quando o Banco Central dos Estados Unidos está num período de corte nas taxas de juros, isso não significa que isso é positivo para ativo de risco e não significa que é entrada de capital nos mercados. Na verdade, tende a ser o oposto. Por quê? Porque o Banco Central dos Estados Unidos, assim como vários outros bancos centrais, eles atuam de forma atrasada. Então, quando eles estão cortando taxa de juros, já é para tentar estimular a economia, nesse caso, a economia norte-americana, porque nós já estamos dentro de um período de recessão. Então, tanto taxas de juros quanto base monetária do M2 lá nos Estados Unidos também dizem a mesma coisa, que quando a gente começar a subir a base monetária e quando a taxa de juros começar a cair, vai ter provavelmente uma recessão instalada nos Estados Unidos, algo que poderá punir ativos de risco, que aqui a gente fala de bolsa de valores, a gente fala principalmente de ações de tecnologia e de criptoativos. Entretanto, a gente espera, né, obviamente, que isso se dê mais no cenário de curto a médio prazo, porque como a gente sabe, as expansões monetárias, então é como a gente vê aqui, na base monetária global, né? Agora já não está mais observando só do dólar, e sim observando a base, o M2, o agregado monetário total, a gente vê que essas expansões monetárias globais aqui, elas tendem a ser positivas para ativos de risco, positivas principalmente para o Bitcoin. Dinâmica que a gente já explicou aqui no canal várias e várias vezes, porque o Bitcoin ele é uma esponja de liquidez, ele surge justamente como um ativo de proteção à degradação monetária. E a degradação monetária, tanto do dólar quanto de outras moedas ao redor do planeta, ocorre justamente após as expansões, os períodos de expansão monetária, como foi aqui o mais intenso período de expansão monetária que a gente viu em 2020. E o Bitcoin acabou tendo um desempenho bastante importante, bastante positivo nos anos seguintes, inclusive em 2020 e em 2021 também por conta dessa dinâmica que a gente está explicando. Nesse momento, a gente ainda não tem uma expansão propriamente dita mais intensa na base monetária global. Vocês podem ver que nós estamos, inclusive, caindo desde abril, tá? Então, desde abril a gente está em a base monetária aqui com uma variação mais negativa, tá? Entretanto, como a gente viu aqui desde outubro para cá, a gente já teve essa expansão monetária global, isso trouxe a positividade de preço aqui, esse mercado de alta de 2023, e nesse momento a gente está lateralizando no mesmo patamar que estava em dezembro de 2023, tá? Então, a gente já fez esse período de expansão monetária global em 2023 e agora a gente continua lateralizado, a gente acabou não tendo mais expansão monetária no que diz respeito à base monetária global. Isso acabou trazendo também uma variação mais lateral, uma consolidação maior no preço do Bitcoin, principalmente porque o Bitcoin ele acaba sendo um driver diretamente ligado à condição de liquidez no planeta. Então, a gente vai precisar ver esse tipo de dinâmica melhorando, aumento de liquidez no mercado. Entretanto, algo que pode impactar no curto prazo é justamente cenários de recessão lá nos Estados Unidos. E é justamente por isso que institucionais, que grandes players, baleias, etc., estão com aversão ao risco, estão reduzindo a exposição do Bitcoin e nós ainda não tivemos uma variação tão positiva no preço, tá? Justamente por esses motivos. Eu espero que você tenha entendido. Isso não quer dizer que a gente vai agora desabar, que agora acabou o bull market, que vamos entrar num bear market de vários anos. Não temos como dizer isso ainda, tá? Precisamos de mais dados, precisamos de fazer análises mais aprofundadas e é justamente isso que a gente está trazendo lá no Block Trends Pro. Então, se você quiser ver esse tipo de análise quando ela for publicada num nível mais avançado, você pode aqui aproveitar no Block Trends Pro os 15% de desconto que a gente está dando aí, tá? Inclusive tá aqui na descrição. Então, eu recomendo que você faça parte do Block Trends Pro e aproveite essas análises, acompanhe esses materiais quando eles são publicados, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram aqui. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveite para se inscrever, deixe o seu like caso você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê num próximo material aqui do Block Trends. Tchau!